TV Menorá. Apresenta curso de violão. Olá, irmãos, sejam bem-vindos à aula número 4 do nosso curso de violão, agora na fase 3, nosso terceiro estágio aí desse estudo que já faz algum tempo é veiculado nas aulas inéditas e também nas reprises pelo canal aberto da TV Menorá, todos os sábados ao meio-dia. Você tem essa oportunidade também, pode acompanhar as aulas e os módulos que já passaram lá no canal do YouTube da Rádio e da TV Menorá. Na playlist, tem a playlist do curso de violão, a fase 1, e também tem a playlist da fase 2. Se você ainda não conseguiu fazer o download da parte escrita, da didática e das aulas, acessa o Facebook da TV Menorá e dá uma olhada nos álbuns. Lá também está separado o álbum com imagens em JPEG da fase 1 e da fase 2 que você pode baixar de forma gratuita e nem precisa ter Facebook. Basta você acessar de um navegador qualquer e procurar pelo Face da Rádio TV Menorá e você vai achar lá no álbum as imagens que correspondem ao conteúdo dessas aulas. Tá certo? Hoje temos mais novidades aqui e eu quero convidar você a olhar comigo o conteúdo que será ministrado na aula de hoje. Na aula passada falamos bastante sobre cromatismo. Foi uma aula completa sobre esse tema, sobre esse assunto, que parece difícil talvez de compreender num primeiro momento, mas depois com uma revisão, né, assistindo várias vezes e fazendo os exemplos conforme foi dado lá, acaba se tornando familiar aquela linguagem para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos ter uma série de aulas que inicia hoje, né, na quarta aula, que vai usar aquele conhecimento dos cromatismos para nos dar uma possibilidade de montar acordes ao longo da extensão do braço do instrumento, apenas usando o conhecimento da escala cromática. Então aquilo que nós falávamos, que ao invés de memorizar vários acordes, você decora um padrão, interioriza um padrão e depois monta os acordes que você quer, na casa que você quer, e também os acordes que você quiser, maiores, menores, com sétima, com nona, enfim, todos os modelos, você passa a montar eles apenas conhecendo um padrão. Para a gente iniciar, nós vamos usar um acorde bem conhecido nosso, que é o acorde Mi maior. Nós aprendemos esse acorde lá no começo do nosso estudo, na fase 1, esse acorde foi trabalhado pela primeira vez, né? Todos que já passaram pelas fases 1 e 2 com certeza lembram desse acorde e já conhecem ele muito bem. Inclusive, durante o estudo das pestanas, ele foi sugerido a montagem dele com esses 3 dedos, né? O dedo 2, 3 e 4, com esses 3, para que depois a gente pudesse fazer o acorde Fá maior apenas deslocando aqui os dedos uma casa para frente e colocando o dedo indicador para fazer a pestana. Lembram desse conteúdo? Nós treinávamos o Mi maior feito assim e o Lá maior assim, para adquirir mais independência e força, coordenação motora desses 3 dedos. Agora, nós vamos usar novamente essa ideia do Mi maior para nós conseguirmos entender a questão da escala cromática. Aqui do ladinho vai estar passando uns esquemas para você poder entender também com o visual aquilo que nós estamos falando aqui. Então fica sempre de olho naquilo que está sendo mostrado aqui do lado para que você consiga entender melhor aquilo que nós estamos falando aqui. Nós precisamos entender uma coisa para começar. O acorde Mi maior, ele só tem esse nome, tá?
por causa da sexta corda do violão, que se você voltar lá na questão da primeira aula que nós tivemos, segunda se não me engano, onde mostrava lá o nome das cordas, você vai ver que a sexta corda do violão, que é a corda mais grossa, ela tem o nome Mi, que é a letra E que representa essa nota. Isso quer dizer que esse acorde, tendo todas as cordas do violão tocadas, partindo da sexta corda, ele vai carregar o nome dessa corda de onde esse acorde começa a ser tocado. Então, se nós pegarmos essa corda aqui, a sexta, como referência, e olharmos para aquela sequência da escala cromática, como nós vimos na semana passada, nós vamos observar uma coisa, que depois do Mi, lá na sequência da escala cromática, vem uma nota chamada Fá, ou seja, o Mi não tem sustenido e o Fá não tem bemol. Então, eles são duas notas que estão uma do lado da outra. Lembram daquela dica que eu passei? Que as duas notas que terminam com I, elas não têm sustenido depois delas. Então, o Mi e o Si não têm sustenido, ou seja, nunca vai ver Mi sustenido e também não vai ter Si sustenido. Nesse caso, depois do Mi já vem a nota Fá. Isso quer dizer que a corda solta se chama Mi e quando você pressiona ela aqui na primeira casa do violão, essa notinha aqui vai se chamar Fá. Seguindo a escala cromática, depois do Fá, você lembra que acima nós colocávamos sustenido e abaixo colocávamos o bemol? Então, indo uma casa mais à frente aqui, na casa 2, na sexta corda, essa nota vai se chamar Fá sustenido ou Sol bemol. Então o Fá vai para frente e vira um Fá sustenido. E aqui também é Sol bemol. Por que aqui é Sol bemol? Porque depois do Fá sustenido, na casa 3 aqui, seguindo a escala cromática, nós temos a nota Sol. Então o Sol, quando ele volta uma casa, ele vira um Sol bemol, e o Fá, quando vai uma casa para frente, ele é o Fá sustenido. Ou seja, nesta casa, nesta corda, nós temos uma sonoridade apenas, um som, mas que pode ser chamado de dois nomes diferentes. Seguindo aqui, nós temos então, depois do Sol, o Sol sustenido, ou o Lá bemol, e depois na casa 5 a nota Lá. A partir daqui, até o final, na última casa aqui do violão, seguem as notas de acordo com aquele esquema da escala cromática, ok? Então vamos pensar um pouco juntos, raciocinar um pouco juntos. Se esse acorde se chamava Mi maior e era tocado a partir de uma corda Mi solta, quando eu mudo os meus dedos aqui e avanço ele uma casa para frente e passo a colocar o indicador na casa 1, pressionando aqui todas as cordas desta casa, inclusive a sexta corda, agora, indo um semitom para frente, esse acorde obviamente vai se chamar Fá maior, a mesma coisa da escala cromática. Então, depois do Fá, nós vimos que tem o Fá sustenido ou o Sol bemol. Isso quer dizer que se eu pegar todo esse desenho como ele está montado aqui, e for com ele uma casa para frente, todos os dedos, eu vou ter um acorde chamado Fá sustenido. E vou ter um acorde chamado Sol bemol no mesmo lugar. Na casa 3, indo mais um semitom para frente, avançando lá na nossa escala cromática, nós temos aqui um acorde chamado Sol maior, representado pela letra G, Sol. E o Sol que vai para trás é o Sol bemol, como nós já dissemos. Então, voltando aqui, casa 3 é Sol. Vamos pegar do começo, para a gente não se perder? Então, volta lá, no Mi. Dentro da escala cromática tem Dó, Ré, Mi. Então, você começa a contar a partir dessa nota, a partir do Mi. Então, eu mudei aqui meus dedos, depois do Mi, tem o Fá. Por que eu não faço assim? É porque quando eu fazia o Mi, as cordas aqui estavam soltas. Se eu avanço para frente os meus dedos aqui, é necessário que eu prenda as cordas na casa 1, que antes, quem fazia essa função de prender elas aqui era a pestana, essa partezinha de plástico que você está vendo aqui. Então, Mi maior, eu vou para frente uma casa, eu tenho Fá. Depois do Fá tem Fá sustenido, ou Sol bemol na casa 2, e na casa 3, avançando a escala cromática, tem o Sol. Depois do Sol, você já sabe, o Sol recebe um sustenido
E esse acorde aqui também é chamado de Lá bemol. Por que ele é Lá bemol? Porque depois do Sol sustenido tem o Lá na casa número 5. E se o Lá volta uma casa, ele é um Lá bemol. Então o Sol sustenido e o Lá bemol ficam na mesma casa. São dois nomes, duas formas de chamar o mesmo acorde. Depois do Lá, nós temos Lá sustenido, aqui na casa 6, ou Si bemol. E depois o Si na casa número 7. Lembra? Acorde com I, nota com I, depois dela não tem sustenido. É a próxima nota da sequência das notas naturais. Então, Si, nós chegamos até o Dó, aqui na casa 8. Depois do Dó, aí vai seguindo. Já está difícil de fazer os acordes aqui, mas vai seguindo. Ó. Dó sustenido ou Ré bemol, depois Ré, Ré sustenido e Mi bemol, e Mi, e assim por diante. Interessante, quando eu chegar na casa 12 aqui, talvez no seu violão seja aquela casa onde tem duas bolinhas, ou em cima, ou aqui no braço, volta a ser o Mi, que é o nosso primeiro acorde aqui, onde nós começamos. Ou seja, quando a corda está solta, é o 0, o acorde é Mi maior. E quando você pressiona na casa 12, com uma pestana, você também tem o acorde Mi maior. Ou seja, a partir daqui, começa tudo de novo, como nós estávamos fazendo aqui. Por quê? Porque já deu o ciclo de 12 notas, ou seja, o ciclo de 12 casas aqui, e as notas recomeçam novamente. Então, olha quantos acordes você aprendeu, apenas memorizando um padrão. Então, a partir de agora, quando aparecer, por exemplo, Lá sustenido, ou vai aparecer Si bemol em uma cifra, o que você vai fazer? Você vai pegar a corda Mi, vai olhar para a escala cromática e vai começar a contar Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, ou Si bemol. Então aqui, com o desenho do Fá maior, na casa 6, você vai fazer um acorde chamado Si bemol. Ok? Ah, apareceu um acorde Fá sustenido, letra F e o joguinho da velha ali, né? Sustenido. Onde é que fica o Fá sustenido? Vai lá, escala cromática, começa no Mi. Por que começa no Mi? Porque essa é a corda solta, lá da nossa contagem de cordas soltas. Mi, sexta corda. O que tem depois do Mi? Fá, na escala cromática. Nota termina com I, não tem sustenido, já vai para a próxima nota. E depois do Fá, tem o Fá sustenido. Então, se eu quero o acorde Fá sustenido maior, eu aplico o desenho do Fá na casa 2 e eu já tenho esse acorde que é o Fá sustenido maior. Depois que você fizer isso algumas vezes e já se familiarizar, por exemplo, que na casa 1 é o Fá, que na casa 3 é o Sol, que na casa 5 é o Lá, que na casa 7 é o Si e na 8 é o Dó, automaticamente você já vai saber que se aqui é Sol, para trás é Sol bemol, para frente é Sol sustenido. Que se aqui é o Fá, para frente é o Fá sustenido. Que se aqui é o Lá, para trás é Lá bemol e uma casa para frente é o Lá sustenido. Que se aqui é o Si, uma casa para trás de Si, eu tenho Si bemol e uma para frente. Quando termina em I, o que tem? O Dó. E aí você vai treinando isso, daqui a pouco vai estar dominando todos esses acordes aqui com a tônica na sexta corda, como nós estamos fazendo. Para exercitar tudo isso, nós vamos fazer um louvor agora que ele é conhecido e que tem acordes que estão colocados na apostila de uma forma bem fácil, assim, acordes abertos, como Lá maior, como o próprio Sol maior, mas nós vamos fazer esses acordes de uma forma diferente. Você vai ver que todos eles, os que são possíveis, claro, nós vamos colocar eles num formato de pestana dentro dessa escala que a gente trabalhou agora, para você acostumar a olhar para eles e já ver que tem uma outra possibilidade. O Sol maior, ao invés de fazer assim, pode fazer assim. O Lá, ao invés de fazer assim, pode fazer assim. E daqui a pouco todos esses acordes vão ficando familiares para ti, e aí você vai usar eles da forma como achar melhor. Daqui a pouco você está tocando um louvor nessa região do braço aqui, não precisa ir lá no começo fazer o Lá maior, você pode fazer o Lá maior aqui, por exemplo. Então, nós vamos agora para o louvor O Bom Combate. Para a execução desse louvor, o louvor O Bom Combate, nós vamos usar alguns acordes. Olha só,
nós vamos ter o acorde Ré com baixo em Fá sustenido. Nós teremos também o acorde Mi maior, o acorde Lá maior, e dessa vez vai ser utilizado como pestana esse acorde. Nós vamos ter também o acorde Mi menor 7, também o acorde Mi menor, mais uma pestana, o acorde Si bemol, dentro do padrão que nós aprendemos hoje da escala cromática. Vamos usar o acorde Dó maior, aqui também dentro desse modelo. O acorde Sol maior também vai ser usado dentro desse mesmo padrão. O acorde Lá 7 também vai ser usado com pestana aqui. E também o acorde Si 7, feito uma casa à frente, também nós vamos usar ele com pestana. Na introdução nós vamos fazer a sequência inicial aqui da primeira parte do louvor, os primeiros acordes que nós temos aqui nesse louvor. Apesar de vivermos num mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos não são naturais. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos não são naturais. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Com ela destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, de Cristo, de Cristo. Se eu desejar agradar a homens, jamais serei servo de Cristo. Se eu desejar agradar a homens, jamais serei servo de Cristo, de Cristo. Amém. Esse foi o louvor, então, o Bom Combate, tocado aí com o ritmo que nós chamamos de pop classic, enfim, como você gosta de chamar ele, né? O nosso ritmo de 6 batidas. Precisamos nos aprofundar, claro, tem muitas novidades e nós temos uma tendência muito grande a rejeitar aquilo que nós não conhecemos e não nos aprofundamos. Se você deseja tocar esse louvor da forma mais simples, como é sugerido com os acordes que você conhece,
não tem problema nenhum. A ideia sempre é executar os louvores de acordo com aquilo que Deus ministra na hora que Ele pede. Mas fica aí uma grande dica para você já aproveitar o conteúdo da aula e colocar num louvor, e os acordes já podem ser substituídos por essa visão aí dos acordes com pestana, aqui utilizando a sexta corda como tônica, né? E executar muitos acordes aqui ao longo de toda a extensão do braço, com apenas um modelo, que é aqui o modelo do Fá maior. Então, espero que todos aproveitem o conteúdo dessa aula. Nos vemos então na semana que vem, aqui na TV Menorá. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. TV Menorá. Apresentou curso de violão.